Melânia Metaversa, muito obrigada. Gente, eu fiz uma apresentação que tem os slides são apenas para vocês seguirem. Não vou me prender aos slides, tá ok? Quando me pediram para conversar com vocês, eu lembrei de uma coisa importante, que é saúde e bom humor. Como é que a gente mantém o nosso astral, né? Como é que faz isso? Tem receita? Não, não tem receita. Mas tem alguns princípios interessantes. Você põe para mim o primeiro slide, por favor? Acho que é o segundo, aliás. É o segundo? Na verdade, é o segundo slide. É o terceiro slide. Só para eles acompanharem. Você vai? Nós, pessoas, só podemos viver de duas formas na vida. Ou nós estamos em estado de equilíbrio, aí seguindo todas essas coisas que a nutricionista falou, que eu não sei o seu nome, desculpa. A Carolina falou, que a professora de educação física falou. Quer dizer, seguindo tudo isso, a gente consegue manter o equilíbrio. Mas também pode ser uma escolha. Algumas pessoas não estão em estado de equilíbrio e, vulgarmente, a gente fala estado de sofrimento. Numa outra teoria, a gente falaria ok e não ok. Esse estado de sofrimento, o que é? Estado de sofrimento é viver ou no passado ou no futuro. Eu não fico no aqui e agora. Estado de equilíbrio é viver o presente. Porque a única coisa que nós temos certeza é do presente. Mais nada. Futuro, ninguém sabe. Já foi. Não tem jeito. E nós ficamos de um lado ou ficamos do outro. Então, o que isso pode fazer com que a gente fique mais no estado de sofrimento ou mais no estado de equilíbrio? Uma das coisas que nós sabemos são as emoções. E isso que eu queria falar um pouquinho para vocês das emoções. Nós já falamos aí, várias pessoas já falaram. Eu vou usar um autor mais tradicional que fez uma pesquisa nos Estados Unidos, que é o Paul Ekman. Ele fez uma pesquisa em 2.500 lugares diferentes no mundo, porque ele foi contratado pela CIA, já ia falar pela FIA, tá vendo? Pela CIA, para saber se as pessoas mentiam. E ele descobriu um dicionário. Isto é, pessoas do mundo, ao sentirem algumas emoções que nós vamos colocar, por favor, você pode colocar para mim? Você põe na tacinha, por favor? Põe o próximo, por favor. Aqui eu ia perguntar, vocês sabem qual é a diferença entre emoção e sentimento? Alguém sabe? Pode falar, gente. Não é proibido. A emoção, ela é física. Batimento cardíaco, né? Sabe aquela história de borboleta no estômago? Então, bioquímica, batimento cardíaco, e nós não podemos esquecer que o nosso coração dispara. Você sentiu uma emoção, disparou. A bioquímica está muito ligada, principalmente, pode pôr, está muito ligada principalmente a pessoas que são mais tímidas ou são menos tímidas. Alguém que fica vermelho quando vem aqui na frente. Certo? De cansaço. Bom, então,
para nós podermos entender. O que é o sentimento? O sentimento é alguma coisa que você sente, independente do tempo, do nível social, é aquilo que você sente quando você encontra um amigo que você não vê há 10 anos. Aí o sentimento aparece, parece que você viu ontem, certo? Obrigada pela força. Aí agora ela vai colocar. Pode passar, por favor. Já ficar com o controle. Bom, pode ir, que eu já explico. Opa, antes tem emoções naturais. Cadê? Volta. Aqui. Essas emoções naturais foram as emoções que o Paul Ekman descobriu. O que ele fez? Ele tirou fotos das pessoas. E o mundo inteiro. Tá? Então, medo, amor, raiva, tristeza e alegria, que eu chamo de Marta, são as emoções naturais. Ele fala de outras duas emoções. Ele fala de nojo ou repugnância e surpresa. Só que a cara de surpresa é muito parecida com a cara de medo. Então, para eles, surpresa e medo são iguais. Para nós temos surpresa, medo, né? E pavor ainda, né? Certo? Então, a nossa cara, a nossa forma mais americanizada é um pouco diferente. Surpresa para nós, pelos especialistas americanos, ou melhor, para os especialistas mais brasileiros e americanos da América do Sul, a surpresa está ligado muito mais a coisas positivas. E o medo está ligado a coisas negativas. Por exemplo, essa cara que a gente faz de medo não é a mesma que a gente faz de surpresa, mas para o americano é igual, tá? Segundo o nosso amigo Paul Ekman. Vou falar para vocês. Além falei do nojo. Alguém assistiu um filme divertidamente? Tinha o nojinho lá, lembra? Então, o nojinho é uma das emoções que o Paul Ekman coloca. Para nós também não é emoção, é sensação. Os brasileiros, principalmente. Pensa não vou pedir para vocês pensarem numa coisa nojenta comendo bonito. Bom, outra coisa, pode ir. Outra coisa que ele descobriu quem descobriu foi o Antônio Damasio, que o nosso cérebro aceita qualquer coisa. Oh, beleza. Muito obrigada. E isso, o que quer dizer? O nosso cérebro, se você falar para ele que você é bom, ele acredita. Se você falar que você não é bom, ele acredita. E essa é uma realidade que eu vi muito, muito, muito fazendo a experiência com a professora. Realmente, o trabalho que você faz lá com os óculos, etc., faz com que a gente acredite naquela realidade e sente as mesmas emoções como se a gente estivesse lá, ou viajando, ou passeando, ou se divertindo. É muito incrível, gente. Para mim, essa verdade, que é do Antônio Damasio, ficou muito evidente fazendo a experiência lá com os óculos no metaverso. Muito interessante. Posso falar uma coisa interessante aqui. Semana passada foi lá um aluno, né? Queria usar os óculos. Amanhã eu vou estar aqui, quem quiser, tá? Vou estar aqui com a graduação, brincando com a graduação das 2 às 4. E vou estar aqui depois até assim. Quem quiser, quer ter um campeonato, ter uns brindes para a graduação, uns prêmios, né? Enfim. Aí um aluno foi e estava assim, prendendo. Aí eu vim de avatar, né? Bonitinha, correndo, com uma menininha de calça jeans, correndo assim, Dominique, estava na Dominique, ela começou a mandar beijinho para ele, coraçãozinho para ele.
Quer dizer, ai, sou casada, eu não vou ter. É muito incrível. É muito incrível. Então, essa é uma verdade que ficou constatada. Continuando. Acontece que 3 emoções, isso é o mais importante de tudo para a gente poder entender. 3 emoções são socialmente proibidas da gente apreciar. Essas emoções proibidas são provavelmente vocês não pensaram nisso, medo, raiva e tristeza. Por que socialmente inaceitáveis? Vera, eu não posso chegar aqui, eu posso estar morrendo de medo, hein? Meu estômago pode estar desse jeito. Eu tenho que chegar aqui e fazer de conta que não tenho medo. Não é socialmente aceitável que eu diga para vocês que eu estou com medo. Agora, entra um bandido aqui de arma na mão, é adequado que eu siga. Tristeza. Hoje, a empresa, não estou falando da FIO, estou falando de uma coisa geral, permite mais que a pessoa tenha tristeza, mas a tristeza é relativa, só pode ser por morte de alguém muito querido. Por exemplo, se eu falar, morreu meu gatinho, eu estou muito triste. Melania, não liga, não. Passa, você compra um novo. Como se o gato, né, se aquele gato não fosse significativo. Não estou dizendo que aconteça isso de uma maneira geral. Então, essas emoções, elas ganham outros nomes. Só para vocês terem uma ideia, tem alguém que vocês provavelmente ouviram falar, que diz que nós temos mais ou menos 4.000 emoções. O Tony Roberts, que é super famoso, está na crista da onda aí com emoções, um grande coach do mundo, etc., ele fala que tem 4.000 nomes diferentes para as emoções. Mas não são emoções naturais. Essa que é a grande diferença. Então, só para a gente poder entender isso. O que é isso? Numa emoção natural, a curva da emoção dura no máximo 20 minutos. E aqui, no auge da emoção, no auge aqui, eu perco o controle. Eu falo coisas que eu não deveria falar, eu tenho um ataque de canequinha e depois me arrependo. Essas coisas todas que a emoção depois de 20 minutos, vocês vão falar, e o amor acaba depois de 20 minutos? A emoção, sim. O amor, não. O sentimento, não. Tá? Então, isso é importante a gente saber. Por quê? Por que a criança briga com outro molequinho, daqui a pouco já está lá com ele de novo? Passou! Não é rápida quando é emoção natural. Quando a gente não sente emoção natural, olha só, a gente começa a fazer esse monte de caras. Por exemplo, o que tem atrás? Qual daquelas 3 emoções que tem atrás de preocupação? E a gente já ouviu gente falar assim, eu tenho um funcionário ótimo, ele é tão preocupado. Metrô. Irritação, raiva, ciúme. Segurança. Segurança. O que tem atrás de insegurança? Daquelas 3. Medo, raiva, tristeza.
Tristeza? Raiva mesmo, vestido preferido. Isso mesmo. Tá certo? Não tem. Ou medo muito grande se essa pessoa, por exemplo, perdeu alguém numa situação parecida, etc. Mas o que é importante a gente saber? Que essas emoções, elas não duram 20 minutos. Ninguém fala para alguém, olha, eu vou ficar preocupado 20 minutos, aí, anota aí, por favor. Não tem isso, né? A gente fica preocupado hoje, amanhã, depois, e assim vai. A mesma coisa, mágoa, ressentimento. Tá certo? Essas emoções, elas vão para lugares específicos. Olha só o que acontece. A descarga de adrenalina cai, tempo indeterminado. Não é só adrenalina. Aí eu não vou entrar na parte química, porque eu não domino. Existe um tempo indeterminado e ela vai afetando o seu órgão sensível. E é aí que ela causa uma série de outras doenças. Emoções tóxicas provocam TPM também, gente. Diabetes, né? Eu coloquei aqui só algumas não muito graves, né? Insônia, preguiça, não fazer exercício físico, né? Baixa produtividade, mau humor, cara feia, né? Vocês conhecem alguém que tem cara feia logo de manhã? Não, horrível. Você fala bom dia, ela olha. Não tem jeito. Bom, e daí? Eu estou me estendendo demais. Não, mas não. Vou essas conversinhas paralelas mesmo. É bom que você está falando, né? Pode me mandar parar que eu paro. Só para a gente poder entender, para a gente continuar entendendo isso, só para a gente saber, tem um autor que eu gosto, provavelmente a psicóloga vai numa outra linha, mas é só para... Não sou psicóloga, tá? Não sou só uma estudiosa de comportamento, que se chama Eric Berne. E ele tem uma teoria chamada análise transacional. A análise transacional diz que você tem 3 grandes arquivos. Um arquivo que você guarda valores e opiniões, um arquivo que você guarda dados e fatos, e um arquivo que você guarda emoções e sentimentos. Então, eu estou falando de emoções e sentimentos porque, teoricamente, a gente deveria ter 33,3 de cada arquivo. Só que a gente não tem. E eu garanto para vocês que, se vocês pararem para pensar, como é que anda a sua criança? Eu vou fazer um teste com vocês, e vocês vão fazer em casa. Façam uma lista de 100 coisas que você curte fazer. 100, 100, no mínimo. 100. Não precisa ser coisa grande. Eu tive um aluno uma vez que falou assim, eu adoro fazer a feira de Nova York. Eu falei, mas que ótimo, você pode ir toda semana. É isso, né? Não é mentira, não, mas é. Uma lista pode ter desde comer pipoca, até ver o pôr do sol. Coisa simples, andar descalço, tirar o sapato na empresa. Ó, que coisa, né? Estou descalço aqui. Tá? Andar de chinela havaiana na igreja também. Isso. Teoricamente, você faça 100 coisas, depois veja quanto % que você está fazendo.
Pela carinha de vocês, eu garanto que vocês não estão fazendo 35%. E o ideal é fazer 75%. Para quê? Para ter equilíbrio. Equilíbrio. Importante, importante. Dentro da criança, eu vou só falar algumas coisas que a criança tem que vocês vão ficar deslumbrados. Está a sensibilidade, está o bom humor, está a flexibilidade. Na criança está a intuição. Na criança ainda tem uma outra dica que se chama mestre interior ou pequeno professor, que é o lado espiritual, para quem acredita. Então, a criança é a fonte energética da vida. E se eu não utilizar a minha criança, eu não tenho equilíbrio. É lógico que eu estou dando uma dica e que a gente tem que trabalhar uma porção de coisas também, terapeuticamente, até para poder soltar a nossa criança. Porque, às vezes, nós somos muito críticos e não deixamos a nossa criança sair. Mas aí, essa parte já é com a nossa amiga psicóloga. Eu só estou dando a dica. Tá certo? Acrescentando um pouquinho, se vocês quiserem esse material, está à disposição. O quarteto da felicidade, que é como é que você produz essas coisas para você mesmo. Então, a Loretta Brenning fala de endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina. Vamos lá. Olha só, endorfina. Né? A endorfina, eu usei muito esse conceito nos meus cursos e uso muito, que é cantar, assobiar, se movimentar. É o que você fez lá com o pessoal. Comer chocolate, né? Enfim, endorfina. O outro, serotonina. Serotonina, por incrível que pareça, e o dia que eu aprendi isso, eu fiquei encantada. Serotonina é neurotransmissor que ajuda na tomada de decisão. Por exemplo, quem tem uma depressão não tem serotonina. Uma das coisas que não acontece é a produção de serotonina. E o que acontece? Ela não toma decisão. Só para a gente poder entender um pouco melhor. Eu não sou especialista, né? Tá? Só aprender. Olha, como é que eu libero isso, né? Um monte de coisas, amigos, etc. Dormir, para quem gosta, né? E a dopamina vem do chocolate, do fumar. Agora, comemorar também dá dopamina. Importante, eu vejo aqui na FIA muito pouca comemoração. Olha, eu estou de fora, mas ninguém comemora o departamento sozinho. Não estou falando que tem que fazer cada vez que o departamento dá certo, chamar a empresa inteira. Não. O departamento que conseguiu alcançar um nível, o marketing, RH, a secretaria acadêmica que conseguiu lá uma coisa. Fazer festa. Ô, chefe, o senhor tem que e fazer alguma coisa mais animada, né? Claro. Painel assim com as televisões, não é? Conforme o time bate a meta, faz alguma coisa no painel, é isso, Juliana? É claro. Eu trabalhei numa empresa, quando atingi uma empresa farmacêutica, que quando atingiam uma meta, eles tocavam um fino lá no saguão, faziam um barulho tão grande que todo mundo descia, fazia, cumprimentava. Tinha uma festa. Bom,
ocitocina. Ocitocina é o amor, né? Amor. É o hormônio que a mãe, quando nasce o bebê, e pega o bebê, e agarra o bebê, e assim. Então, meditar da ocitocina, abraçar da ocitocina. Eu sou muito fã dos abraços. As meninas que me conhecem bem sabem disso. E acho que isso é importante. Mas não é aquele que empresta você um pouquinho, te empresta. Não é aquele abraço assim, sabe? Sabe? Aí põe um para trás, assim. Não, abraço. Não, é abraço. Sim, você bota o cabelo, né? É, Exato. não importa. Mas é um abraço, dê meu abraço. Por que tem gente que foge de um abraço? Qual é o problema que a pessoa tem? Tem gente que não gosta de ser tocada. Entendi. Tem horror. Entendi. Indiano, né? Tem as castas, mas no Brasil não tem castas. Eu não quero responder essa pergunta. Eu tenho que ir na França, tem, entendeu? Mas no Brasil, não. Pois é, pois é. Na Índia também, né? Bom, aqui eu coloquei como lidar com as emoções. Algumas dicas também. Gente, dicas. Tá? Eu sugiro para as pessoas todos os dias desabafarem. O que é o desabafo? Desabafo não é virar chororô. 5 minutos. A gente pergunta, como é que foi seu dia? Marido e mulher. Um responde para o outro. Bem, tudo em ordem. E você? O meu normal. Essa é a conversa. Mentira! O que você sentiu? Eu senti chateado, eu me senti aborrecido, eu me senti isso, senti 5 minutos. Porque também, se você for começar a falar, sabe, eu encontrei, ninguém vai aguentar. Detalhe, vocês devem desabafar com o mesmo sexo. De preferência, não com o marido, que ele não vai aguentar a longo prazo. E nem com a mulher. Ela não aguenta. Com o colega. Né? A mulher é complicada para falar, mas homem é simples. Bom, eu vou pedir para você fazer um favor agora para mim. Você põe um outro. O rapaz foi embora, né? Não foi, não. Não, eu agradeci. É só eu não pego. O outro, é que tem 2 eventos no Cascais hoje. O outro é o então, o outro não vai. Aqui, ó. É o 2. Bem, perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, eu quero convidar vocês a ter umas imagens bonitas e acompanharem uma musiquinha que tem aqui, tá bom? Não, pode falar? Não, agora a outra parte.
A cor do começo? É isso, minha gente.